Então vamos iniciar, e nessa primeira aula eu vou estar explicando um pouquinho sobre o SQL e mostrando como que funciona a aplicação, ou como vocês podem, na verdade, aplicar essa linguagem de banco de dados. É a linguagem de banco de dados mais utilizada no mundo e existem basicamente dois tipos de banco de dados que trabalham com o SQL. Nós temos o MySQL e o SQL Server. Eu vou falar um pouquinho sobre esses bancos de dados durante o curso, não vai ter nada teórico, eu não gosto de trabalhar de forma teórica, né? Isso aí vocês aprendem bastante na faculdade, tudo. Geralmente quem procura material comigo e procura meus cursos é justamente para aprender na prática. Então a primeira coisa é o seguinte, nós teremos duas etapas nesse curso. A primeira etapa trabalhando com MySQL, utilizando a linguagem SQL, e depois trabalhando no SQL Server, também utilizando o SQL, que é o foco do nosso curso. Para que você consiga rodar o banco de dados MySQL de forma local no seu computador, você precisa de utilizar um servidor local. Eu vou estar trabalhando com o XAMPP, porque ele tem uma maior integração com os sistemas operacionais. Se você estiver utilizando Linux ou Mac, você consegue trabalhar com ele perfeitamente. Mas existem outros, como o Vertrigo Server, o AMP Server e alguns outros servidores locais que simulam o banco de dados de forma local na sua máquina. Então vai no Google, digita aí XAMPP e baixe ele. Uma coisa importante que sempre os alunos me perguntam. O XAMPP ele só tem a versão de 32 bits para você baixar. Se você tiver em uma máquina 64 bits, como é o meu caso, não tem problema nenhum. Pode perfeitamente baixar e instalar ele. Então, instalou o XAMPP, não tem segredo, ele é bem pequeno, você baixa ele, só clica em instalar aí para ele instalar, não tem nenhuma configuração. Quando ele abrir, você vai inicializar dois serviços, que é o serviço Apache, que não vou entrar muito em detalhe quanto a isso, mas basicamente para que você consiga acessar a sua hospedagem local, vamos dizer, a sua pasta local aqui do servidor. E o banco de dados, que é o que nós vamos precisar, que é o MySQL. Então, o MySQL utiliza a linguagem SQL. E ele é um dos bancos de dados mais utilizados no mundo, se não for o mais utilizado no mundo. E ele utiliza essa linguagem SQL dentro de um ambiente específico. Esse ambiente ele é voltado para o web. Então, significa que somente sites ou sistemas web podem utilizá-los? Não necessariamente. Eu, por exemplo, criei agora recente uns cursos onde eu utilizo esse banco de dados em aplicativos mobile e eu faço com que toda a comunicação aí de inserção de dados, consultas, fiquem de forma hospedada, fique em um banco de dados hospedado. A mesma coisa em sistema desktop. O Delphi, Java, eles comunicam muito bem com o MySQL. Então você consegue aí ter um sistema desktop e alimentar dados em um banco de dados hospedado. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa onde eu tenho 50 máquinas, e ali todos aqueles 50 computadores podem armazenar no mesmo banco de dados, desde que esse banco de dados esteja, então, em uma rede hospedada. A principal diferença do MySQL para o SQL, utilizando aí o SQL Server, por exemplo, é que o SQL Server ele é voltado mais para desktop. Ok? Mas e se eu quiser hospedar também é possível? É possível, você pode colocar ele em rede e eu também tenho projetos práticos, até mesmo com aplicativos e sistema desktop, onde o meu banco de dados fica também em rede. Aí nós chamamos esse procedimento de TSQL, que é o ambiente do SQL Server, mas ambos utilizando a mesma linguagem. E eu mostrarei na prática também como subir, fazer hospedagem e como que funcionam esses bancos de dados aí em rede. Isso nós veremos um pouco mais para frente aí no curso. Vamos focar então no seguinte, você instalou o XAMPP, nós vamos começar com MySQL, você vai inicializar os serviços de Apache e MySQL. Por quê? Porque para que eu possa acessar esse meu banco de dados, eu tenho que entrar na pasta do servidor local, então nós precisamos de colocar localhost ou o IP da sua máquina, ok? Se você não souber o IP da sua máquina, você vem aqui, por exemplo, no prompt de comando e digita aqui 192.168. Aliás, perdão, isso aqui é o meu IP específico. ipconfig, ali é porque eu já iria entrar dentro da minha estrutura. Aqui ele vai mostrar o IP que automaticamente está configurado para sua máquina ou em que ele está buscando naquele momento. Se você não quiser fazer isso, não tiver um IP fixo, não souber, não tem problema. Digita localhost que equivale ao IP. E aqui você coloca barra e digita php myadmin, que é o ambiente de banco de dados existente dentro do MySQL. Eu falarei mais sobre isso na próxima aula, lembrando que para que você consiga fazer esse acesso,
esses serviços têm que estar ativos. Não precisa necessariamente ser o XAMPP, pode ser outro servidor, né, como o AMP, ou pode ser também, caso você já tenha aí uma hospedagem comprada, né, e um banco de dados já também adquirido, você pode acessar a sua hospedagem, você vai conseguir acompanhar o curso também por ela.